Então, quando a gente fala de indicadores, eu sempre gosto de trazer a analogia de um painel de um veículo. A gente tem uma série de indicadores, não sei se você já refletiu sobre isso, que retrata aqui toda aquela nossa definição de indicadores, seja o progresso, a condição ou o status atual, né, de um veículo. Se o veículo está tendo sucesso ou não, se o veículo está tendo problemas ou não. Então, temos aqui uma série de indicadores, né? Quando a gente olha para esse motorzinho, significa que a gente tem um problema na injeção eletrônica. Essa chave significa que a gente precisa levar o veículo para manutenção. A bateria, fica óbvio que é problema na bateria. A gente tem aqui problemas de óleo. Aqui informa se nós estamos com o farol alto ou não. Aqui temos a questão da temperatura do motor. E aqui, que todos sabem, mas muitos ignoram, né, é o tanque de combustível, se nós estamos com combustível ou não, se tem a necessidade de reabastecer. Além disso, existem uma série de outros indicadores aqui, né? Então percebam que muitos desses indicadores informam um problema e já direciona o motorista a uma ação. Então, se a gente tem problema de injeção eletrônica, se a gente tem um problema de óleo, ou se a gente tem um problema de temperatura, normalmente a gente vai levar para uma oficina, que é diferente da ação se eu tiver com meu tanque de combustível baixo, meu nível de combustível baixo. Eu tenho que levar para um posto de gasolina. Se eu estou com um problema na bateria, além da oficina, eu posso chamar um seguro, eu posso chamar alguma casa, né, dessas de bateria. Mas perceba que alguns indicadores, eles apenas informam um status, né? Então, por exemplo, se o meu farol alto está aceso ou não. Então, ele não informa um problema, ele apenas informa um status. Quando eu olho para cá, que é o freio de mão puxado, também. Então, perceba que alguns indicadores têm a característica de me direcionar para a ação, e esse deve ser a maioria dos indicadores dentro de uma empresa. Porém, eu também tenho indicadores que apenas vão mostrar como está o status, se está aceso ou desligado, se eu estou indo bem ou mal, mas que não necessariamente me direciona para uma ação. Além de eu entender como está o progresso, eu posso ver como está a questão do giro do motor, eu posso ver a velocidade. Então é fundamental ter todas essas informações de forma objetiva dentro de uma empresa, assim como pilotando um avião, assim como dirigindo um veículo, para saber se iremos chegar ao nosso destino, para saber se iremos chegar na nossa missão e visão da empresa, para saber se iremos atingir o sucesso. Então eu trago aqui algumas frases de alguns gurus aí da administração que eu acho muito interessante relacionadas com o tema. Eu gosto muito dessa frase de Deming, que ele fala: em Deus nós confiamos, no restante traga-me dados. Então a gente, como tomador de decisões, como dono de empresa, como gestor de uma empresa, temos que tomar decisões baseadas em dados, não apenas na confiança, na opinião das pessoas. Deming fala também que sem dados você é somente uma pessoa com opinião. Sua opinião é importante, porém precisamos de dados, de indicadores, de números para embasar aquela sua opinião, e aí sim tomar uma decisão sensata. E Peter Drucker fala: o que pode ser medido pode ser melhorado. Uma outra forma que a gente escuta muito essa frase é: o que não é medido não é gerenciado, e o que não é gerenciado não pode ser melhorado. E aí é fundamental entender a real condição da empresa, a real condição dos processos, e a gente consegue isso através dos nossos indicadores. Então, como e por que a gente precisa de uma gestão baseada em indicadores? Vou trazer alguns temas extremamente relevantes aqui para a sua reflexão, para que você entenda de fato por que precisamos deles. A gestão baseada em indicadores é uma abordagem que se concentra na medição e acompanhamento de métricas críticas para o sucesso de uma organização. Então perceba que a gente não vai medir tudo, a gente vai medir o que é crítico, a gente vai medir o que é importante. Essa metodologia é essencial por quê? Primeiro,
Foco no desempenho. Indicadores fornecem uma visão clara e objetiva sobre o desempenho das áreas-chave da organização, além de ajudar a priorizar. A gente sabe que o recurso dentro das empresas são escassos, sejam pessoas, grana, né, o financeiro, né, tempo é muito complicado, então a gente precisa priorizar. E os indicadores é a forma ideal da gente fazer isso. Não apenas em opiniões, não apenas em quem chora mais alto. Né? A gente precisa dar foco naquilo que é importante de fato para a empresa. A tomada de decisão informada. Então, os indicadores, né, eles trazem evidência. Né? Decisões baseadas em indicadores são fundamentais em dados concretos, o que aumenta a precisão e reduz a subjetividade. Ele garante uma abordagem consistente para avaliação e melhoria contínua. A gente não consegue melhorar se a gente não tiver um parâmetro, a gente não consegue acompanhar se estamos evoluindo se eu não tenho um parâmetro para fazer essa medição. Tá? Então, ele é fundamental para a gente garantir uma melhoria contínua dentro da empresa. Além disso, ele é fundamental para monitoramento e controle. Então, um acompanhamento contínuo permite o monitoramento regular do progresso em relação às metas estabelecidas. Eu já vi nas minhas consultorias em muitas empresas indicadores que, quando não bem estabelecidos, eles vão mudando, né? A fórmula de cálculo vai mudando e aí eu não consigo entender se eu estou evoluindo ou não. Eu não consigo entender se aquela meta que eu tracei no passado, ela está sendo alcançada ou não. Então, o monitoramento é fundamental. Além disso, a gente utiliza esses indicadores para correção de rumo. Ele facilita a identificação de desvios, que é quando eu não estou atingindo a minha meta, quando eu tenho um gap, quando eu tenho uma lacuna entre o meu realizado e a minha meta, e aí eu consigo fazer rapidamente ações de correção para garantir o atingimento desses resultados ou a manutenção de um bom desempenho. Eu sempre falo, né, que a melhor hora de ir para um médico é quando a gente está com saúde. Então, não adianta só a gente criar indicadores também quando a empresa está mal ou quando um processo está ruim. Também é muito importante criar indicadores em um processos estáveis, né, quando a empresa está bem. É muito melhor a manutenção, garantir aquele resultado enquanto eu estou bem, depois que eu tenho um problema, ter que fazer a correção e correr atrás do prejuízo. Outra função fundamental dos indicadores é alinhamento estratégico. Então, com metas e objetivos, os indicadores ajudam a alinhar as atividades operacionais com os objetivos estratégicos da organização. É muito comum a gente entrar em empresas e enxergar setores trabalhando com objetivos concorrentes. Ou seja, quando eu realizo uma atividade no meu setor, está prejudicando a atividade de outro. E assim a empresa como um todo perde. Por isso que precisamos de um balanceamento e um desdobramento, um alinhamento entre os indicadores e as metas dos diversos setores, dos diversos processos dentro de uma empresa. Além disso, né, a gente precisa de coerência. Ele garante que todos os níveis da organização estejam trabalhando em direção dos mesmos objetivos. Esse alinhamento é fundamental. Né? A gente sempre vê aquela metáfora do barco, né, onde eu tenho várias pessoas remando em sentidos contrários, em velocidades diferentes, onde o barco gira e não sai do lugar. Também já vi isso muito acontecer dentro das empresas. Então precisamos ter uma direção clara e todo mundo remando no mesmo ritmo, no mesmo sentido, para que o barco, para que a empresa consiga evoluir e chegar no seu destino. Outro fator importante da gestão baseada em indicadores é a motivação e engajamento. Primeiro, a gestão por indicadores ele traz transparência para todos os membros da equipe, para todos os membros da empresa. E isso é fundamental para garantir esse engajamento, para entender onde cada um, ou seja, a responsabilidade individual, impacta na coletiva.
é importante entender também quais são os critérios de sucesso, né, para que todos possam estar motivados e engajados em um mesmo objetivo. O item 6, a gente fala da eficiência operacional. Os indicadores têm como função básica e primordial identificar ineficiências para a gente entender aonde precisa melhorar, né, no desempenho do processo, além da gente conseguir alocar recursos de maneira mais eficaz, maximizando o retorno sobre investimento. Então, a ideia é que não fique na tentativa e erro, que a gente minimize esse vai e vem, tentei e não consegui, porque toda vez que a gente tenta e não consegue, a gente está utilizando e desperdiçando recursos, nem que seja o nosso tempo, que é tão escasso nos dias de hoje. No item 7, a avaliação da melhoria contínua. Quando temos indicadores bem estabelecidos, principalmente utilizando metodologias, referências no mercado, indicadores financeiros, por exemplo, ou quando a gente fala em indústrias, indicadores de eficiência, como o conhecido OEE, né, que é a eficiência global do equipamento, ele se torna uma ferramenta de benchmark. O que é benchmark? É a comparação, né, com outros setores ou até com outras empresas do mesmo setor, para entender quais são as melhores práticas e entender como eu estou me comportando perante ao mercado, perante os meus concorrentes. Quando a gente fala em previsibilidade e planejamento, ajuda a gente a identificar padrões que possam informar um planejamento futuro, certo? Então, é muito interessante que, através dos indicadores, quando coletados com confiabilidade ao longo do tempo, muitas vezes fica clara a tendência de melhora, de piora ou de padrões de como esse indicador se comporta de acordo com algumas variáveis. E como a gente consegue analisar o passado, permite a gente se preparar melhor para os desafios e oportunidades futuras com esses dados históricos. Então, ele é fundamental quando a gente está falando em previsibilidade e planejamento. E uma empresa sem planejamento, a gente sabe que a chance de quebrar a cara é muito alta, né? Porque a gente precisa antecipar os problemas para garantir uma otimização de recursos. E, por último, ele traz uma vantagem competitiva, né? Então, quando as empresas têm indicadores e conseguem medir a eficiência de todos os seus processos críticos, como a gente viu lá atrás pela definição de Falcone, consegue estabelecer planos de ação de correção para conseguir chegar no seu objetivo, ele é muito mais competitivo e a chance de superar a concorrência é muito maior. E aí entra o último tema, que é a inovação. Então, a gente consegue também identificar áreas para inovação e desenvolvimento de novas estratégias baseadas em desempenho real, né? Não apenas em suposições, não apenas em intenções ou gostos pessoais. A gente vai entender aonde precisa inovar com base em informações, em dados concretos. Eu trago aqui um caso para vocês, né, como uma decisão com dados errados pode causar uma tragédia e um desastre, né, ou maximizar um desastre. Essa foto, eu não sei se vocês estão reconhecendo, é da usina nuclear, né, a ex-usina, né, de Chernobyl, onde houve um desastre nuclear e numa das reuniões de discussão inicialmente, né, na análise do desastre, quando estava se tratando ou entendendo o que estava acontecendo, houve uma informação que um dos medidores de radiação chegou no nível de 3,6 Röntgens, né, que é a unidade de medida de radiação. E 3,6 foi informado a um dos líderes russos que essa é uma radiação de baixo nível e que não era compatível a uma explosão de um reator nuclear. Como ninguém conseguia entrar na área, se achou que essa informação era o suficiente e quase se decidiu não investir ou tomar ações de baixo impacto numa catástrofe como essa. Porém, um dos especialistas russos comentou que 3,6, na verdade, era a capacidade máxima de medição do equipamento, né? Eles tinham um equipamentozinho manual de medição que media no máximo até 3,6.
Então, quando foram de fato examinar, descobriram que a medição de radioatividade estava em mais de 10 mil Röntgens, ou seja, uma quantidade absurda, comprovando que de fato houve a explosão do reator. O que é que a gente aprende dessa história? A gente tem que ter muito cuidado com a medição dos indicadores, entender de fato o que a gente está medindo, entender de fato qual o comportamento daquele indicador e como a gente está fazendo a medição dele, para que a gente tenha confiança e a tomada de decisão não seja enviesada, como quase acontecendo no caso de Chernobyl.